Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem do primeiro ano? Vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje, do dia 6 de maio, é minorias ou maiorias? Vamos ver. Objeto do conhecimento. Minorias na sociedade do século XX, negros, indígenas e imigrantes refugiados, entre outros. Ok? Olha só. Você sabe do que se trata afirmar sobre as minorias, né? Quando a gente fala de minorias, o que significa isso? Olha essa imagem, né? Já está dizendo alguma coisa pra gente, né? Vamos pensar sobre isso. Mas antes vamos fazer uma revisão rapidinha da aula passada, né? Falamos sobre manipulação, fake news e pós-verdade. O que era fake news mesmo? Nós falamos que são notícias falsas, né? Enganosas e manipuladas. E que uma coisa importante que falamos, toda fake news tem uma intenção por trás dela. Ela não é ingênua, tá? E a questão do conceito de pós-verdade, o que seria? Corresponde então ao momento na história em que os fatos são desvalorizados. A verdade não importa mais. O que importa então? O que importa é o Ibope, o que importa são as visualizações, os likes, né, os compartilhamentos. Né? Isso que importa hoje em dia. A verdade em si não importa mais. Tá? E olha essa imagem, isso não diz tudo, né, gente? Sobre a fake news e a pós-verdade. Né? Todos os aparelhos estão ligados, né? Uma televisão, um tablet, um celular, um smartphone, enfim. E todos estão dizendo que é tudo mentira. Não é? Minorias. Tema de hoje, né? Minorias não são a menor parte. Por que não são a menor parte? A gente falando de minorias sociais, né? Quando falamos em minorias sociais, não estamos falando em minorias numéricas. Sobretudo estamos falando de uma categoria ou de uma camada social no mundo todo. Então, gente, as minorias sociais não são uma maioria, não é um número, tá? Porque se fosse um número, não seria chamado de minoria, né? Por isso que o título da aula é minorias ou maiorias? Porque as minorias sociais, né, são geralmente os excluídos da nossa sociedade e eles são às vezes a maior parte. Olha aqui as imagens, por exemplo, aqui, né? Tá aqui são as mulheres na sociedade, como todo no mundo e no Brasil inteiro, né? E ainda você vai vendo de uma imagem para outra, né? Aqui são as mulheres negras. Então, dentro de uma categoria ainda é mais específico ainda esse tipo de minoria, né? Tem as mulheres que são, né, minorias no geral, tem as mulheres brancas, tem as mulheres negras, tem as mulheres negras e LGBTs, tem as mulheres negras, LGBTs e pobres da periferia. Entendeu? Então vai afunilando cada vez mais essas minorias sociais. Então tem categorias, tem camadas, tá? E não é relacionada à questão dos números, tá? Sim pela exclusão. Um exemplo histórico disso, nós temos na África do Sul, né, a questão do apartheid, tá? Que foi a política ideológica, né, de segregação racial lá na África do Sul. Os negros eram vistos como minorias em seu próprio país, sendo que na verdade eles eram a maioria da população africana, né? Situação, né? Tinha ônibus para eles andarem, rua para eles andarem, né? Tudo separado, e onde aqui a imagem já diz aqui, né? Ó, whites only, ou seja, banheiro só para mulheres brancas, mulheres negras não poderiam entrar naquele banheiro. E metrô, e ônibus e tudo na sociedade era bem dividido, essa segregação racial. E aqui é uma foto, né, dos conflitos entre eles lá naquela época. Bom, mas dentro dessa coisa toda lá da África do Sul, dessa segregação racial, existia um líder que se levantou no meio deles, tá? Um líder que lutou por eles, né, e chegou no topo. Quem era este líder? Vocês sabem me dizer? Quem era esse líder que representou os sul-africanos na época do apartheid aí? Alguém sabe? Coloca pra gente aí no chat, né? E então eu já vou colocar aqui para vocês que foi um grande líder, né? E deu exemplos pra gente de não só para a África do Sul, mas para o mundo inteiro de como ter uma convivência pacífica entre os diferentes, seja por cor, seja por religião, por crença, seja por política, seja por o que for. Ele deu exemplo de convivência pacífica, harmoniosa, numa sociedade plural e diversa. E a gente tem que respeitar a diversidade, tá? Quem era essa pessoa? Alguém sabe? Quem lembra? Não?
Nelson Mandela, gente, olha aqui a foto dele, que belezinha, né? Ele, 1918 a 2013, faleceu em 2013. Nelson Mandela foi um líder, né, político, né, lá da África do Sul, que lutou contra essa questão do apartheid e venceu. Até porque se tornou presidente da África do Sul por um bom tempo. Até tem um filme que fala sobre ele, tem um filme Nelson Mandela mesmo, e tem um outro filme que fala sobre Invictus, o esporte que era comum na época lá, ainda é, né, que é o rugby, né, um esporte de contato e tudo mais, né, futebol, o rugby, e eles foram para final mundial contra a Nova Zelândia, né, e enfim, eu não vou ficar contando o filme, né, porque senão vai dar spoiler, mas o nome do filme é Invictus, veja lá, e o Nelson Mandela participa lá dessa final, e no final faz um pronunciamento depois da vitória da África do Sul, que foi campeã, tá? Né? Então é uma vitória não só do time, mas uma vitória de toda uma sociedade pautada na tolerância, na paz, né? Com um líder como Nelson Mandela, tá bom? Esse foi um exemplo de vitória, mas na história da humanidade no Brasil também nem sempre foi assim, né, gente? Esquemas das minorias. Primeiro, nós temos o grupo social, gente, né? Cada um participa, tá? Que é um determinado conjunto de pessoas que mantém relações estáveis, com objetivos e interesses comuns, tá? Todo mundo participa de um grupo social, certo? E aí tem essas diferenças de cada grupo social para o outro, né? Tem as desvantagens, tem os riscos e as diferenças, tá? E vai formando então essas diferenças entre um e outros, por a gente ter essa defesa, né, pelo seu grupo social que você participa, então a gente vai cair na tendência, né, por causa fomos educados para isso também, que o meu grupo não é melhor do que o seu. Quando a gente cai nessa defesa, às vezes falaciosa, mentirosa, né, vai acirrar a questão da desigualdade, vai diminuir, a gente entendeu a questão das diferenças, aceitar, né? E aí as minorias sociais vão crescer. Então, quais são os grupos de minorias sociais aí? Vários, né, gente? Vou citar alguns aqui. Os periféricos, favelados, vamos dizer assim, os pobres, os negros, as mulheres negras, como eu falei para você, as mulheres LGBTs, os LGBTs no geral, os veganos, né? Enfim, minorias também religiosas, de grupos religiosos menores, né? E enfim, assim vai. Olha essa frase interessante desse filósofo português, chamado Boaventura de Souza Santos, o que ele nos diz. Temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Ó, temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Entende? A lei fala, todos são iguais perante a lei. Mas de repente a gente vê que só não é verdade isso. E aí acaba nos inferiorizando algum grupo ou outro, né? E descaracteriza outros. Então a gente tem que ver onde que essa lei de fato está sendo equilibrada, de fato, justa mesmo, né? Às vezes não. Olha essa tirinha aqui. Nova pesquisa do IBGE mostra o abismo entre pobres e ricos. De um lado, né? Rico. Júnior, hoje jantaremos fora. Depois, do outro lado, realidade, né, do nosso Brasil hoje em dia. Juca, vai lá fora e vê se consegue algo para o jantar. Essa é a realidade, ainda mais hoje, nosso Brasil que está com mais ou menos quase 15 milhões de desempregados no nosso país, tá? Outra, né, comentário aqui sobre as minorias sociais. Coletividades que são vítimas de processos discriminatórios, perseguições e estigmatizações derivadas de condições de desigualdades. Minorias são verificadas em contextos nos quais os grupos majoritários adotam práticas discriminatórias em função de apreciações negativas das características dos grupos minoritários. Exemplo disso, a questão indígena. Né? Os índios do nosso país é uma questão de minorias sociais. A gente estuda isso no segundo ano, vocês vão ver, né? A questão da diversidade e a questão dessa diversidade regional e a questão também da diminuição, né, da população indígena, vem diminuindo desde 1500 para cá. Nós começamos com 3 milhões de indígenas no nosso Brasil na época de 1500 e agora 2020 temos aí cerca de quase menos de 1 milhão de indígenas e cada vez mais diminuindo isso.
Por isso, tem essa PEC aqui de 215, que é a proposta de emenda constitucional, proposta que passa do Executivo para o Legislativo a condição de definir demarcação de terras indígenas, né? Proposta apoiada pela chamada bancada ruralista. Ou seja, vamos demarcar as terras dos índios, o que é deles, e ninguém mexer ali e preservar ali, porque senão acabar um dia ser extinto os nossos índios, né? Então, 0,5% da população brasileira é indígena hoje em dia. Menos de 0,5%. Então, estão correndo risco de ser extintos, né? E eles que são os donos das terras aqui, mais de 10 milhões. Que coisa, né? Na história, gente, um pouquinho da legislação e da nossa Constituição Federal, as minorias no Brasil. Então, nós tivemos 7 constituições federais no nosso país. E também aí, dentro dessas constituições, você vê que algumas pessoas ficaram de fora. Constituição de 1946. Analfabetos não podiam votar. A educação fundamental se torna direito desde que em português. Então, quem que era minoria nessa época? Os analfabetos. Constituição de 1967. Ainda limitava analfabetos ao voto. O ensino fundamental torna-se obrigatório e em idioma nacional, né? Ou seja, não tínhamos ensino fundamental. Olha, 1967, hein, gente? Não era obrigatório o ensino fundamental. Ah, não é que não tinha, mas só que não era assim, né, obrigatório. 1988, Constituição Cidadã. O direito internacional influenciou fortemente o texto da nossa atual Constituição, que visa o bem de todos pela não discriminação. Então aqui a gente estava lutando pelo preconceito e a discriminação aqui em 1988, tá? E normas intraconstitucionais de proteção às minorias. Lei 7.716, de 89, para crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Então, ó, essa aqui de 1989. Depois da Constituição de 88, veio essa primeira lei contra o racismo, tá? E 2.889, de 56, a proteção do genocídio. 75 de 93, a proteção à população quilombola, os negros, né, quilombolas. 6.001 de 73, proteção aos índios. Então, ó, a conquista foi aos poucos, né, para agregar essas minorias que estavam esquecidas no nosso país, tá? Olha aqui uma imagem, né, bonita, a luta das mulheres negras, né, em marcha contra o racismo, machismo e genocídio, tá? Então, recado pra gente, um país mudo não muda. Vou passar agora 3 questões para vocês responderem aqui, tá, nesse último slide, tá bom, gente? Primeiro aqui, ó, vai falar: os novos movimentos sociais são diferentes ações coletivas de, antes por eles, politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que, então vocês vão escolher a alternativa, tá? Questão 2. Entre os problemas sociais que afetam o grupo minoritário, o que pode ser entendido como de maior gravidade ao voltarmos para o foco institucional é... Então, vocês vão escolher também. E a questão 3, ao tratarmos dos problemas que afligem as minorias, a desigualdade social acaba sendo o ponto-chave de grande parte das reivindicações dos grupos minoritários. No entanto, não é correto afirmarmos que todo grupo minoritário se encontra em posição fragilizada no meio social. Por quê?